Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o apóstolo Israel. Seja muito bem-vindo no nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho da notificação. Vamos fazer a leitura agora do livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 4, do livro de Jonas. E diz o texto, o contexto, né? Mas o Senhor fez levantar um grande vento no mar, e houve no mar uma tempestade tão grande que o navio estava para quebrar-se. Poderosa palavra. Talvez nesse momento vamos falar com pessoas que vão estar como Jonas, né? Quando falamos de Jonas, a primeira coisa que lembramos é Jonas no ventre do grande peixe. O que levou Jonas a ir para o grande peixe, ou dentro de um grande peixe? A desobediência de Jonas. Há momentos de nossa vida que perdemos a direção, que perdemos o foco, né? Que deixamos de dar ouvido à voz de Deus. Jonas é um exemplo para mim e para você de desobediência. Aleluia, louvado seja Deus. Jonas, quando ouve a voz do Senhor, a Bíblia ela vai dizer que o Senhor fala com Jonas e manda Jonas ir pregar na cidade de Nínive. E Jonas ele vai tomar uma decisão oposta daquilo que Deus tinha falado com Jonas. Deus manda Jonas ir para uma direção e Jonas vai para outra. Quantas das vezes nós fazemos isso? Deus manda a gente ir para a direita, vamos para a esquerda. Foi o que Jonas fez. A Bíblia diz, Provérbios 14, 12, há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. A Bíblia ela é bem clara em relatar, né, que Deus ele nos dá a escolha. Deus, como diz Salomão em Provérbios, que tem decisões, tem caminhos que para nós parecem ser perfeitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Talvez você nesse momento, quando essa palavra chegar até a sua vida, você estará tomando atitudes como Jonas, saindo da direção de Deus, perdendo o foco do Senhor. Tem escolhas que nos parecem ser boas, né? Mas o fim de nossas escolhas talvez nos leva ao grande precipício, ou ao dentro de um grande peixe, como aconteceu com Jonas. Deus manda Jonas ir a Nínive e Jonas vai tomar a direção para Tarsis. A Bíblia diz que Jonas desceu até Jope e de Jope Jonas compra sua passagem em sentido a Tarsis. Deus manda ele ir para Nínive e ele toma a direção oposta, contrária àquilo que Deus tinha designado ele, contrário àquilo que Deus tinha ordenado a ele. Louvado seja Deus. E nessa escolha, ela leva Jonas nessa direção. A escolha de Jonas o conduz ele ir até a cidade de Tarsis. Nós sabemos que Nínive era a capital da Síria, era o braço forte da Síria. Era uma cidade onde tinha pessoas ímpias, né? O projeto de Deus era que Jonas proclamasse o juízo sobre os ímpios, sobre aquele povo que estavam longe de Deus, adorando outros deuses. Na verdade, Deus não queria, a Bíblia diz, Lucas capítulo 9, versículo 56, que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. O projeto de Deus não é destruir a tua alma, a minha alma. O projeto de Deus, o plano de Deus para a tua vida não é te conduzir ao inferno, te destruir. O projeto de Deus para a tua vida é te salvar, é te abençoar, é te levar ao arrependimento. O Senhor queria o arrependimento daquela nação, daquele povo. Só que aquele povo, ele era um povo que precisava ouvir a palavra de Deus. Era um povo obstinado, era um povo que matava profetas, era um povo que perseguia e matava muitas pessoas. Ali existia muito tipo de pessoas naquela cidade. E o que vai acontecer naquela capital? Jonas ele vai fugir daquilo que Deus ordenou, Jonas vai fugir do chamado, vai fugir daquilo que Deus tinha lhe ordenado. E a escolha de Jonas, ela leva Jonas a um grande precipício. Jonas tenta fugir da presença de Deus,
Daniel 2:22 diz que Deus conhece profundo e escondido, sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. Deus, ele me conhece, ele te conhece. A Bíblia diz que ele esquadrinha o nosso coração. Jonas, ele vai tentar fugir da presença de Deus. É impossível fugir da presença de Deus. É impossível fugirmos daquilo que Deus nos designou. Jonas, ele vai fugir. E a escolha de Jonas, ela vai levar Jonas para o abismo. A escolha, a decisão de Jonas, ela vai levar Jonas a encontrar a direção que Deus tinha designado a ele. Talvez nesse momento, quando você ouvir esta palavra, você estará dessa forma, tomando decisão precipitada, agindo precipitadamente, agindo pelo impulso ou pelo medo. E Jonas, então, nessa decisão, ele entra dentro daquele barco, e ele vai no convés do barco. Jonas vai lá no porão, vai dormir no sono profundo, vai ficar dentro do porão, dormindo. A Bíblia diz que Deus levanta o grande vento, Deus faz com que um grande vento se levanta, que uma tão grande tempestade surge naquele momento, a ponto de quebrar o barco. A tempestade, ela não vai surgir de repente, a tempestade vai ser criada pelo próprio Deus. O vento forte vai ser levantado pelo próprio Deus, por causa da decisão de Jonas, por causa que Jonas estava saindo da direção, tentando fugir do propósito, tentando fugir para aquilo que Deus lhe tinha ordenado. Então Deus faz com que um grande vento se levanta naquele momento, que uma grande tempestade se levanta, a ponto de quebrar o barco, de fazer com que o barco se quebre. Então nós sabemos e entendemos que vento forte não dá toda hora, que tempestade não dá toda hora. Aquela tempestade, ela vai se levantar por intermédio da vida de Jonas, por causa da desobediência de Jonas. Jonas está escondido da presença de Deus. Jonas está fugindo da presença de Deus, escondido lá no convés, escondido lá no porão, dormindo no sono profundo. A Bíblia relata que o marinheiro e os tripulantes daquele barco, eles começam a se desesperar, porque o vento era tão forte, aquele vento que assoprou, que se levantou era tão forte, que eles temeram de morrer naquele lugar, de morrer no meio do mar, ao alto mar. Eles começaram a tirar as cargas do barco e a jogar as cargas fora, tentando aliviar o peso. E o vento continuou ainda mais forte. Aquele vento, ele é gerado, ele é levantado pelo próprio Deus por causa da decisão de Jonas. Nós entendemos que Jonas não conhecia o marinheiro, nem os tripulantes do barco, e nem eles conheciam Jonas. Mas o que vai suceder naquele lugar? O que vai acontecer por causa de uma decisão errada, por causa de uma atitude errada? O que vai acontecer? O barco está a ponto de se quebrar. E o marinheiro e os tripulantes se desesperam e começam a invocar o seu Deus, a clamar o seu Deus, que não é o Deus de Jonas. Eles começam a clamar o Deus deles, a invocar o Deus deles, e nada muda, e nada acontece. Jogam suas cargas, jogam as cargas fora do barco e nada acontece. O vento continua ainda mais forte. Nós entendemos, irmãos, que aquele marinheiro, o marinheiro e os tripulantes, eles não tinham nada a ver com Jonas. Eles não sabiam o que Jonas estava fazendo, mas estavam sofrendo por causa da escolha de Jonas. Estavam sofrendo, estavam a ponto de perecer por causa da decisão de Jonas. O que eu quero trazer para a tua vida, talvez por causa de uma decisão errada, por causa de uma escolha errada, porque você está saindo da direção que Deus lhe ordenou, está saindo do caminho que Deus lhe colocou, perdendo a direção. Pessoas vão perecer por causa de você. Pessoas que estão no seu barco e nem sabem o motivo que você está ali e nem te conhece. Pessoas que podem sofrer por causa de uma decisão sua errada, porque você está saindo do foco, saindo da direção que Deus lhe ordenou. E pessoas vão pagar por causa disso, e pessoas vão sofrer por causa disso. É o caso que aconteceu naquele momento, nessa história. O marinheiro e os tripulantes começaram a perecer, a sofrer por causa que Jonas estava no barco. E eles nem sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus. A Bíblia diz que o marinheiro desce até
o porão e encontra Jonas dormindo um sono profundo. Eu vou falar com você neste momento, aleluia, que está dormindo como Jonas. A Bíblia diz em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando fala da morte, que o apóstolo Paulo está falando nesta carta, ele está falando que a morte espiritual, não a física, e o sono também nos leva à espiritualidade. Pessoas que estão dormindo espiritualmente, estão dentro da casa de oração, estão na presença de Deus, mas estão como Jonas, fugindo do chamado, saindo da direção, perdendo foco. Estão dormindo no sono profundo e precisam se despertar. É naquele momento que o marinheiro desperta Jonas. Ele desperta Jonas com medo de perecer, sem saber que a razão de todo aquele vento, que a razão daquela grande tempestade era Jonas. E ele vai despertar Jonas do sono profundo e vai exortar Jonas, e vai dizer para Jonas, e vai fazer uma exortação àquele ímpio, vai dizer: clama o seu Deus, talvez ele tenha compaixão de nós e nos livra. Quando essa palavra chegar até você, que ela te traga despertamento, que você que está num sono profundo como Jonas, com o seu ministério parado, com o seu chamado parado, que está cochilando, que está dormindo, que esta palavra ela venha te trazer despertamento, que você venha despertar e voltar para a direção de Deus, e voltar para o caminho da luz, e voltar para o propósito que Deus lhe ordenado. A ordem de Deus para Jonas era para Nínive e não para Tarsis. Então não saia da direção, não perca a direção, não saia do caminho, permaneça no caminho, foque o seu coração, sua esperança no Senhor Jesus. Ele é o único que pode mudar o seu cativeiro. Ele é o único que pode lhe abençoar. Então quero que você entenda neste momento, no texto ao qual eu li, que vai ter vento que vai soprar na tua vida, que vai ter tempestade que vai surgir na sua vida. É porque você está saindo da direção, é porque você está perdendo foco e o Senhor precisa te despertar. O Senhor precisa fazer com que você entenda, aleluia, que você precisa fazer a vontade dEle. Ele falou isso para Nicodemos. Em João 3,8, Jesus disse para Nicodemos, quando Nicodemos vai ter de noite com Jesus, ele fala algo poderoso, ele fala: Nicodemos, o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz e não sabe de onde o vento vem e nem para onde o vento vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Então nós entendemos que uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela não faz a sua vontade, ela vai fazer a vontade do Espírito. Ela vai na contramão aos seus desejos, ela vai na contramão à sua vontade. É o contrário daquilo que Jonas fez. É o contrário. Jonas está tomando uma decisão precipitada, Jonas está tomando uma atitude precipitada, uma atitude, aleluia, não conduzida pelo Espírito, e sim pela carne. O medo faz Jonas tomar aquela decisão. A insegurança faz Jonas tomar aquela decisão e sair da direção do Senhor e perder o foco do Senhor. E Jonas vai tomar uma decisão carnal e isso leva Jonas para o ventre do grande peixe. Leva Jonas para o abismo e ainda estava conduzindo os tripulantes do barco e o marinheiro por um grande abismo, para a destruição do seu barco. E Jonas então ali, naquele momento, Jonas a Bíblia diz que o marinheiro e os tripulantes lançam sorte, e a sorte cai sobre Jonas. Mas não era dizendo que o problema estava em Jonas, era para que Jonas revelasse qual era a razão daquele grande vento, qual era a razão daquela grande tempestade. E a razão daquele grande vento era que Jonas saiu da direção, Jonas saiu do caminho, Jonas não fez a vontade do Pai, não fez a vontade do Senhor, ele fez a dele. E Jonas então vai se revelar, ele vai dizer: olha, eu sou judeu, eu sou hebreu, eu sirvo o Deus criador dos céus e da terra. Jonas revela que ele serve o verdadeiro Deus, o Deus que criou todas as coisas, que criou os céus e a terra. E então eles vão temer ainda mais, e vão dizer: o que nós devemos fazer contigo? E Jonas diz: me lance ao mar, porque ele entendeu que a tempestade só ia acalmar
que o vento só ia acalmar se ele saísse do barco, se ele fosse lançado fora do barco. Olha a decisão de Jonas. Para onde vai levar Jonas? Para o fundo do mar. E Jonas é lançado ao mar, e ali a Bíblia diz que o grande peixe vem e engole Jonas. E Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu quero que você entenda, quando perdemos o foco, quando saímos da direção, quando saímos do caminho, caminhamos para o abismo. Perecemos, sofremos como Jonas. E Jonas, lá dentro do ventre do peixe, ele vai entender que tudo aquilo estava acontecendo com a vida dele, porque ele não fez a vontade do Senhor, ele fez a dele. E eu lhe digo a mesma coisa. Aleluia, não saia da direção, não perca o caminho. Aleluia, não saia do caminho, não saia da direção. Faça a vontade de Deus e não a sua. Coloca Deus como a tua prioridade. Obedeça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, faça a vontade dele, seja conduzido pelo Espírito e não pela carne. Não age precipitadamente, não tome decisão precipitada. E entenda que não é a sua escolha maior do que a do Senhor. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos dele mais altos que os nossos pensamentos. Nada pode se esconder aos olhos de Deus. Em Provérbios 15:3 diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Nada passa diante dos olhos de Deus. Ele conhece tudo e ele sabe de tudo. Talvez você agora está nesse momento como Jonas, fugindo da direção, fugindo do caminho, fazendo a sua vontade e não a vontade do Senhor. É por isso que este vento soprou na tua vida. É por isso que essa tempestade tem se levantado, porque você está fazendo a sua vontade e não a do Senhor. Então eu quero que você nesse momento entenda, aleluia, que você só vai alcançar a vitória, as bênçãos, que você só vai alcançar o milagre se você fazer a vontade de Deus e não a sua. Que o Senhor te abençoe nesse momento e que a bênção de Deus seja sem medida. E que você possa ter entendido esta palavra e entender que a vontade de Deus tem que ser maior do que a sua. E colocar Deus como a sua prioridade e não fugir do chamado e não fugir daquilo que Deus lhe ordenar, lhe designar. Que Deus te abençoe infinitamente, abundantemente, em nome de Jesus.